Olá, pessoal. Professor James Barbosa. Aula de hoje, regra de 3, simples e composta e também escala. A gente vai trabalhar essa aula de hoje de uma maneira bem tranquila para vocês. Trouxe alguns exemplos, questões de Enem, para que vocês possam melhorar o entendimento de vocês nesses conteúdos que são chamados conteúdos fáceis numa prova de Enem. Você precisa acertar essas questões. Então vamos lá. Vamos para a primeira questão para a gente começar a trabalhar esses conceitos. A gente tem aqui alguns desenhos mostrando a ideia de escalas, né? Para você perceber, e ao lado aqui a ideia de porcentagem que está ligado à regra de 3, tá? Também aparece com muitos problemas envolvendo porcentagem. Vamos ao primeiro conceito. Regra de 3 simples e composta. O que é regra de 3? Regra de 3 é um processo para resolver problemas ou questões que envolvam propriedades direta ou inversamente proporcionais. Regra de 3 simples, utilizamos quando temos 3 valores e um valor desconhecido a ser encontrado. Regra de 3 composta, utilizamos quando temos mais de 3 valores e um valor desconhecido a ser encontrado. O que são grandezas direta ou inversamente proporcionais? Essas relações são sempre importantes porque você precisa ter uma noção muito clara na hora de trabalhar essas questões. Diretamente proporcional, se aumentarmos uma grandeza, a outra também aumentará na mesma proporção. Essa é a característica de uma grandeza diretamente proporcional. Inversamente proporcional, se aumentarmos uma grandeza e a outra diminui, na mesma proporção, ou seja, um aumenta, a outra diminui, um aumenta, a outra baixa, a outra sobe, a gente tem uma ideia clara de inversamente proporcional. Ok? Bem, a gente começa com os conceitos básicos, né? E vão aparecer 3 tópicos aqui, são 3 regrinhas básicas para quem vai montar um problema de regra de 3 simples ou composta. Para resolver a regra de 3 simples ou composta, vamos realizar apenas 4 passos. Eu coloquei 4 passos, mas na verdade são 3 passos. Eu vou usar o 4º passo aqui para a gente definir ou redefinir os conceitos que vocês aprenderam durante a vida de vocês sobre regra de 3 simples e composta. Aí vai entrar a dica do professor. Vamos às regras padrões, né, que vocês estudaram a vida inteira. Crie uma tabela e agrupe as grandezas de mesma espécie na mesma coluna, ou seja, a grandeza específica para cada item que vai ser apresentado no problema. Verifique se são grandezas inversas ou diretamente proporcionais, importante para a gente também no macete, tá bom? Item 3. Se as grandezas forem diretamente proporcionais, multiplicamos os fatores cruzados, ou seja, multiplicamos em x, e se as grandezas forem inversamente proporcionais, multiplicamos direto. Aí entra já uma ideia, uma regrinha, que pode ser até usado como macete. Dica do professor, essa aqui, a gente vai guardar ela. Por quê, professor? Porque a gente vai matar 100% das nossas questões de hoje usando a dica do professor. Vamos lá, só grava comigo essa informação. Regra do maior e menor. Ou seja, positivo e negativo. Quando o item trabalhado, e a gente vai apresentar isso no problema, for negativo, a gente vai conservar o menor em cima da fração e o maior embaixo. Quando o valor for positivo, e a gente vai entender isso já já, vocês vão verificar, a gente tem o aparecimento do maior na parte do numerador e o menor na parte do denominador. Vamos ao probleminha. Olha só. Em uma granja com 800 frangos, 984 quilos duram exatamente 10 dias. Caso a granja tivesse 200 frangos a mais, lembrando que a ideia de a mais está ligada a um somatório, né? Essa ração duraria quanto? Vamos lá, vamos verificar aqui uma ideia. Usando a dica do professor, a gente vai verificar se a gente vai usar o menos ou o mais no problema. Vamos entender como é que aplica essa dica. Professor, e aquela história de setinha que sobe, setinha que desce? Vocês vão segurar essa informação, vocês já estudaram isso e uma boa parte de vocês nunca aprendeu. A gente vai usar agora o macete do professor James. Vamos lá, segue a linha aqui, ó. Como diz lá as dicas, né, a gente montou aqui a ideia de funcionário, nós temos uma ideia de 800, né, frangos, certo, dentro da granja, e o aumento de 200, ou seja, aumentou-se aqui, ó, 200 frangos. Porém, queridos, a gente manteve a mesma quantidade, aqui ó, a mesma quantidade de ração, né, que foi utilizado nessa granja, ok?
E ele diz que esse período inicial, né, que a gente chama aqui, ó, foram de 10 dias, né? 800 frangos para 10 dias para consumir. E a pergunta é, quanto vai se consumir com esse aumento aqui? Vamos usar a dica do professor, tá bom? Para a gente matar essa ideia aqui, ó. O que significa essa relação de dica do professor? A gente vai pegar aqui, ó, vai estabelecer o item 10. Professor, como assim 10? Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha a dica como é que funciona. A gente vai pegar o x, que é o valor procurado, vai igualar a 10, que é o primeiro cálculo, tá? Tudo bem? Agora eu vou olhar para a minha grandeza aqui, ó. Quando eu tinha 800 frangos, isso foi consumido em 10 dias, ok? Tudo bem? Aí a pergunta é, se eu tenho 1000 frangos, ele vai consumir em mais ou menos dias? Com certeza, né? Dá uma pausazinha aí, pensa um pouquinho no vídeo, tá bom? Com certeza eu vou consumir em menos tempo, não é isso? Então o menos remete ao negativo. Olha aí, ó. O que diz a dica do professor? Toda vez que o valor for negativo, a gente vai jogar o menor no numerador. Quem é o menor? 800. Quem é o maior? 1000. Então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou jogar o menor na parte de cima, tá vendo? E o maior na parte de baixo. Por quê? Porque eu entendo que há um negativo aqui na nossa relação. Aí eu vou cancelar aqui, pessoal, para ficar tranquilo para a gente, eu vou cancelar aqui os zeros, aqui, ó. Vai cancelando, né? Cancela todo mundo. E sobrou 1 vezes 8, não é isso? 1 vezes 8, que é igual a 8 dias. Ok? Então, professor, a questão simples aqui para se trabalhar. Porém, professor, eu poderia ter algumas dicas? Gente, se eu tenho um consumo maior, com a mesma quantidade de ração, o que acontece? A gente não pode usar esse 12, você já pode até descartar no problema, a gente precisa aprender a fazer provas de Enem, né? Tudo bem? Esse 9 aqui está muito próximo, né? Usando um pouquinho de lógica, você pode até cancelar 2 itens. Então, você vai ficar entre esses caras aqui, ó. O 6 eu também considero absurdo, então eu ficaria entre o 8 e o 7, tá bom? Cálculo simples de regra de 3, usando regra de 3 simples, porque eu tenho apenas 3 grandezas envolvidas, né? Uma delas é o x, ok? Bem, vamos ao próximo problema. Em uma fábrica de peças para caminhão, para produzir uma determinada peça, sabemos que 3 máquinas, ok? 3 máquinas trabalham durante 5 dias. Ligadas durante 4 horas, olha as grandezas aparecendo aí, ó. Conseguem produzir 4.000 peças, que é a demanda mensal da fábrica. Durante o processo, uma das máquinas estragou, o que fez com que a fábrica decidisse por aumentar a quantidade de dias. Olha a palavrinha, aumentar a quantidade de dias de produção para 6 dias. E o tempo de trabalho das máquinas para 8 horas. Qual será, eu entro no comando da questão, qual será a quantidade de peças produzidas nessa situação? Vamos lá, vamos usar um macete, né? Agora vamos fazer mais direto. Professor, mas aquela anterior era uma regra de 3 simples, eu já estou pulando para uma composta. O que é que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou segurar esse cara aqui, ó, tá bom? A gente já vai armar assim, ó, x está para 4.000, tá vendo? Ó? Bem rapidinho aqui, já vai aparecer o slide no próximo aqui, uma lâmina, né? Vezes. Aí eu começo a trabalhar as relações. Pessoal, muito importante vocês entenderem que esse cálculo aqui, ó, ele vai ser separado, ele vai ser trabalhado de forma individual, tá bom? Nós vamos verificar item por item, tá bom? Comparar item por item. A gente vai ver isso aqui bem detalhadinho para vocês matarem essa regra de 3 composta, tá bom? Ou seja, vai ser passo a passo. Primeiro passo, pega o valor onde apresenta o valor de x, que é a variável, né? O incógnita, igual ao valor que eu tenho de informação. E você vai trabalhar a ideia do mais e do menos nos próximos slides, tá bom? Vamos lá, vamos verificar aqui como é que fica essa resolução já aplicando. Nós temos a nossa regrinha, separou 3 máquinas, lembra que reduziu uma? Nós temos 5 dias, ele aumentou o número de dias. A gente tinha 4 horas, ele aumentou o número de horas. E ele quer saber quantas peças eu consigo produzir com essas alterações aqui. Aí o que a gente faz? A gente segura a primeira informação. Olha o que acontece, ó. A gente segura essa primeira informação aqui, ó, que é o número de peças, ok? Professor, como assim segura? A gente vai colocar ela naquele formato que a gente colocou lá atrás, ó. A gente vai trabalhar os sinais, tá bom? Vamos aos sinais. No primeiro sinal, você vai perceber o seguinte, ó.
Se em 4 horas ele produz 4.000 peças, em 8 horas vai produzir mais ou menos. Gente, é o dobro de horas, né? Então, lembra que eu falei que todo cálculo que você vai trabalhar aqui, você vai montar de forma particular. Cada item você associa lá para poder definir a ideia da regrinha do mais ou do menos. Então, como aumenta o número de peças, nesse momento aqui, ó, a gente vai utilizar o mais, tá vendo? Aí você tem o quê? Você tem agora o item 2, dá uma olhadinha. Se em 5 dias ele produz 4.000 peças, em 6 dias ele produz mais ou menos peças. De novo, a gente tem um acréscimo de tempo, automaticamente, né? Nesse momento, a gente vai ter o mais aparecendo de novo. Regra do mais e regra do menos, só para recapitular. A gente tem a ideia do mais, o maior fica em cima e o menor fica embaixo. A ideia do menos, o menor fica em cima e o maior fica embaixo. A regra do mais e a regra do menos. Vamos ao último item. A gente tem aqui, ó, 3 máquinas trabalhando, uma produção de 4.000 peças. 2 máquinas trabalhando, eu vou ter mais ou menos peças sendo produzidas. Menos, aí entra a ideia do menos, tá bom? Então nós temos 1, 2 mais, não é isso? E 1 menos. Vamos lá para a resolução? Como é que eu monto isso aqui? Lembra? A gente trabalha, a princípio, com uma ideia do número x para a sua grandeza, né? Que é 4.000, tá vendo? Aí eu vou simplificar isso aqui. Como é que fica essa simplificação? Eu vou simplificar, ó. Lembrando que cada um faz a sua simplificação em casa, tá bom? 4 por esse, ó, sobra 1.000, né? Só para a gente entender aqui o cálculo, sobra 1.000. Aqui eu tenho 3 por 6, sobra 2, né? Você tem aqui o 5 por esse camaradinho aqui, ó, vai sobrar 200, né? Ao multiplicar os valores, eu tenho uma relação ali de 2 vezes 8, que dá 32, né? E vai ficar assim, ó. 32 vezes 200, tá? Aí, para ficar fácil, aí eu multiplico, ó, 2 vezes 32 dá 64, né? Ok? Acrescenta-se os 2 zeros e a gente chega no valor de 6.400, ok? Alternativa correta, letra B de bola. Olha só, volta comigo aqui para a gente entender uma coisa. A gente está trabalhando uma relação de regra de 3 simples e composta. 2 exemplos aí. Professor, a ideia da grandeza, que sobe, que desce, que sobe, que desce, a proposta aqui é você usar um macete e, ao aplicar esse macete e refazer os probleminhas, a gente tem uma ideia muito clara de que essas relações matemáticas, elas vão, na dica, você vai eliminar um monte de etapa. O que a gente fazer de cálculo ali de 5, 6, até 8 linhas de cálculo, a gente consegue fazer em 2 linhas, tá? Utilizando o macete do mais e do menos, tá bom? Então, refaçam essas questões, assistam esse vídeo algumas vezes, tá bom? Entendam direitinho passo a passo, para que vocês consigam compreender direitinho. Vamos ao próximo problema. Ó, a gente vai mexer agora, e é importante que a gente entenda, a regra de 3, né? A gente fecha lá em uma das relações de matemática básica importante. A escala também é um probleminha que sempre é muito repetido nas provas do Enem. Dificilmente você vai abrir uma prova do Enem que não tenha problemas de escala, tá bom? Dificilmente isso vai acontecer. Professor, o que é escala? A escala matemática é uma razão entre 2 medidas reais, né, e representativas. Ela leva em conta a proporção que há entre as distâncias de um desenho e da realidade. Por exemplo, ela é muito utilizada em mapas e na geografia. Ganha o nome de escala cartográfica. Alguns exemplos são, por exemplo, 1 para 100, significa que uma unidade no desenho equivale a 100 do real, ou seja, imagem real, imagem virtual ou imagem desenho, tá bom? Ou não real. O que é a escala matemática? A escala é uma fórmula da razão que há entre medidas de proporções, né? Ou proporcionais. Ela é uma constante que nos permite comparar as medidas de uma situação real com a sua representação. Então, eu vou colocar aqui, ó, uma ideia de escala, que é o que a gente vai trabalhar hoje, tá? Essa escala, ela está representada pelo desenho, né? A gente vai chamar de dimensão 1. É muito importante que vocês entendam que essa primeira dimensão aqui, ó, ela não é a real, ela é de um desenho, né? Usando a ideia da cartografia, né? A gente tem a ideia de um desenho e nós temos o desão, né? Professor, o que é o desão? É a imagem real. Imagina você
você se equiparar com o desenho que vai aparecer de um mapa agora. Vou trazer um mapinha para vocês. Mas essa aqui é a primeira, tá? A gente chama essa escala aqui, eu vou colocar até um ponto 1 aqui, ó, para você diferenciar das outras, tá? Essa escala, ela aparece numa grandeza unidimensional. Professor, o que é uma grandeza unidimensional? Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa, tá bom? Pronto, nós temos um mapa aqui para ficar mais fácil para vocês. Quando eu entendo a ideia de unidimensional, é uma distância de um ponto A a um ponto B. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, essa é uma grandeza unidimensional. Nesse momento, eu vou usar a escalazinha, tá vendo? Ó, que seria o Dzinho pelo Dzão, que nada mais é do que o tamanho do desenho apresentado na imagem, certo? Que ali entra na ideia de escala, e o tamanho real, tudo bem? Imagina aqui uma escala de 1 para 4 milhões aí, ó. Você tem uma escala. Você está dizendo que cada centímetro, né, do papel, né, da escala, do desenho, do mapa, ele representa no tamanho real 4 milhões de quilômetros ou metros, né, ou centímetros. Lembrando que a gente vai trabalhar os probleminhas e todos os cálculos, eu vou repetir, todos os cálculos devem ser trabalhados dentro da mesma unidade, ok? Tudo bem? A gente tem exemplos aqui, ó. Eu fiz uma escala aqui de 1 para 4 milhões, você pode treinar em casa usando escalas diferentes, né? Pode olhar um mapinha, tá bom? E fazer esse cálculo lá. Antes de passar para o próximo item, que já é resolução, uma unidade unidimensional, eu quero que vocês entendam que existem outras escalas. Eu usei a escala 1, eu vou representar todos aqui, vai ficar fácil para vocês identificarem. E vamos lá, deixa eu ver aqui. Por exemplo, eu tenho a escala 1, que vai ser, como a gente chamou aqui, tamanho real, tamanho do desenho, né? E o tamanho real, ok? Essa é uma escala 1 para uma grandeza unidimensional. Gente, professor, o que é uma grandeza unidimensional? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, aquela escala que a gente conhece, tá bom? Uma escala também que você pode estar apresentando dentro do cálculo é uma escala bidimensional. Professor, por que bidimensional? Você imagina uma maquete da planta de uma casa, né? Certo? Uma planta de uma casa que ela vem com dimensões ali de cálculo de área. Então, esse cálculo ele passa a ter uma raiz quadrada. Ele passa a ter uma raiz quadrada. Ele passa a ter uma raiz quadrada. Deixa eu montar aqui de novo. Ele passa a ter uma raiz quadrada de área, né? Eu vou chamar aqui de área 1, tá bom? Ou área menor, que é a área do tamanho do desenho. E um azão aqui, ó, só para a gente estipular a ideia da área maior. Tudo bem? Ficou meio esquisitinho aqui a letra, mas é isso mesmo. Tudo bem? Ou seja, a raiz quadrada de o azinho dividido pelo azão. E, não menos importante, imagina aí você construir uma caixa d'água, né? Dentro de uma maquete, que ele vai ter dimensões de uma figura tridimensional. A gente vai chamar de 3, né? Vai chamar de 3 aqui e ela vai entrar como raiz cúbica, tá? Ok? Então vai entrar como raiz cúbica. Vou chamar de V1, né? Menor, volume, seria o volume do tamanho do desenho. E o V2, ou Vzão, a gente chama de volume do tamanho real, tá bom? Então, sabendo dessas informações, vamos aos probleminhas. Olha só. Enem 2010, vamos aplicar, gente, no monte de Cerro Aramazonas, né, no deserto do Atacama, no Chile, ficará o maior telescópio da superfície terrestre. O telescópio europeu, extremamente grande, né? Aí tem as siglas do telescópio. O E terá um espelho primário de 42 metros de diâmetro. Maior, aí o cientista chama de maior olho do mundo voltado para o céu, né? Se você quiser essa informação, dá uma pesquisada lá, bem interessante. Eu adoro astronomia. Ao ler esse texto em uma sala de aula, uma professora fez uma suposição de que o diâmetro do olho humano mede aproximadamente 2,1 centímetros. Qual a razão, ao comando, gente, qual a razão entre o diâmetro aproximado do olho humano, suposto pela professora, e o diâmetro do espelho primário do telescópio citado? Vamos lá, gente, aplicar. Nós temos uma grandeza unidimensional, então é Dzinho sobre Dzão, tá? Observação, que eu quero que vocês fiquem ligados nisso aqui, ó. A unidade de medida, metro, e a unidade de medida do olho aqui, ó, centímetros, tá bom? Nós vamos trabalhar uma mudança aqui, ó.
ou uma transformação de unidade, tá bom? Sabendo que 42 metros equivale a, você tem aqui, ó, 100, né? 100 vezes 42, a transformação de metros para centímetros, tá bom? Ou seja, a escala fica entre 2,1, a escala, para 4.200 centímetros, tá bom? Então já consigo ter a minha resposta ali para cálculo, né? Simplificando essa divisão. Vamos dividir aí, tá bom? Fazendo essa divisão aí, a gente vai ter uma escala, né, de aproximadamente 1 para 2.000, né? Deixa eu ver se eu consigo só montar aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Olha aqui, ó. Eu tenho 2,1 dividido para 4.200. Você vai correr as casas decimais, né? Ou seja, corre uma vírgula para cá, ó, e acrescenta mais um zero aqui, tudo bem? Aí eu vou ter 42.000, né, como denominador. Aí tem mais ainda. Simplifica o 21 pelo 42, lembra que o dobro, né, de 21 é 42, simplifica os dois aqui, vai sobrar um em cima e o 2 embaixo. E acrescenta os 3 zeros seguintes, ok? E você vai chegar nessa resposta aqui. Professor, eu tenho uma dificuldade de entender a ideia da escala. Como é que eu faço isso? Gente, lembrando que nós estamos aqui, ó. A unidade estabelecida pelo telescópio, né, é de 42 metros. E eu preciso transformar essa escala aqui, ó, na mesma unidade do diâmetro do olho humano. Então ele passa a ser o quê? Uma transformação de unidade. Lembrando que quando você vai na escala, você multiplica. Se você volta na escala, você vai dividir essa relação matemática. Não esqueçam disso, tá bom? Quem está estudando grandezas e medidas aí vai ficar bem atento a essa informação. Então eu tenho aqui, ó, multiplica vezes 10 e vezes 10. Lembra que lá no começo apresentou? Ó? Olha o 100 aqui, ó. 100 vezes 42, ou seja, 10 vezes 10, já que está multiplicando o valor, ó, eu tenho 100 vezes 42, tá bom, gente? Alternativa correta, para a gente matar o probleminha, alternativa letra, vamos lá, vamos dar uma olhadinha nas possíveis respostas aqui, ó. Letra A, 1 para 20, letra B, 1 para 100, letra C, 1 para 200, letra D, 1 para 1.000, e letra E, que é a nossa resposta correta, né, equivale a 1 para 2.000, ok? Assim a gente consegue matar mais uma questão de escala. Entenderam, pessoal? Eu estou aprofundando essa ideia para você entender direitinho essa ideia de escala. Vamos ao último exemplo. Vamos lá. Enem 2011, sabendo que a distância real em linha reta de uma cidade, já mexemos com a unidade unidimensional, localizada no estado de São Paulo, a uma cidade B localizada no estado de Alagoas, é igual a 2.000 quilômetros. Olha, de olho na unidade. Um estudante, ao analisar o mapa, verificou sua régua que a distância entre essas duas cidades A e B era de 8 centímetros, escala diferente, tá? Unidade diferente. Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala de. Aí você vai para o cálculo rápido lá, ó. Você tem uma relação de aproximação de escala, lembrando que nós temos a ideia real e a ideia do desenho, né? Do mapinha. E vamos aplicar aqui, ó. Substituindo os valores, eu já tenho o quê? Uma escala de transformação. A gente sabe que cada metro corresponde a 100 centímetros, cada centímetro, né? Cada quilômetro corresponde a 1.000 metros, né? Então, um quilômetro é igual a 100.000, tá bom, gente? A ideia da multiplicação de escala aí. Como é que fica essa resposta? A gente tem 2.000 vezes 100.000, né? Nós temos 200 milhões, né? Apresentados em centímetros aí, ó. E você já vai para a escala, tá, gente? Na primeira escala, vai aparecer o quê? Nós temos o 8 na primeira divisão, divide esse camaradinho aí, ó. E a gente já obtém o quê? Essa divisão de 8.000 equivale a 1 sobre 25 milhões, né? Na escala. Vamos lá, qual seria a alternativa correta? A alternativa correta, letra E. Tá bom, gente? Dá uma olhadinha lá no gabarito. Ok? Bem, pessoal, a gente fecha essa questão de hoje, né, com a ideia de escala. Lembrando que a aula de hoje trouxe regra de 3 simples, regra de 3 composta. Não esqueçam da dica do professor, regra do mais, regra do menos. Dá uma revisada lá, refaz as questões, tá bom? Escala. Estudem também as unidades bi e tridimensionais. A gente viu a unidimensional, tá bom? São distâncias de retas, né? A gente também falou sobre a questão de áreas e também a ideia de figuras de geometria espacial, que é em 3D, tá bom? Professor James, aguardo vocês na próxima.